Em Parashat Pikudei, tem um passuco que ele se repete um monte de vezes. Kasher tzivah Hashem et Moshe. Toda pessoa que lê na Torá, ele percebe que quase todas as aliot da Torá, a gente sabe que a Parashat está dividida em 7 partes, quase todas as aliot terminam falando Kasher tzivah Hashem et Moshe, como fizeram, como ordenou Deus a Moshe. Eu estou lendo aqui, esse é o Sheini, o Shlishi está escrito Kasher tzivah Hashem et Moshe, o Revi está escrito Kasher tzivah Hashem et Moshe kenasu. O tempo todo isso volta e volta. A minha pergunta é dupla. Por que tanta repetição? Por que eu tenho que falar tantas vezes Kasher tzivah Hashem et Moshe? 2. Será que alguém pensou que Moshe Rabbeinu ia fazer diferente do que Deus falou? Que Betzalel, que tinha Ruach HaKodesh, ia fazer diferente do que Deus falou? Que a Holiav, que a Aaron HaKohen e assim adiante? Qual o grande mérito? A resposta é que o ser humano, realmente às vezes ele pensa que ele tem ideias melhores do que falaram para ele. Mesmo quando se trata de Deus. A Torá nos conta sobre Adam HaRishon. Deus deu para ele, naquela época, quando ele ainda estava no Gan, ao lado do Éden, 2 mitzvot, de comer das frutas das árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comer. Veio a serpente e falou, Adão, eu tenho uma ideia ótima para você. Pensa só, você está trabalhando a Deus, mas você não tem Yetzirah, o Yetzirah é externo. Come agora do fruto da árvore. Vai entrar dentro de você agora o Yetzirah e trabalha Hashem com isso. Trabalha Hashem com Yetzirah dentro de você. Adam HaRishon falou, uau, que ideia fantástica. Eu vou poder trabalhar Hashem ainda mais, ainda melhor do que eu faço agora. Adam HaRishon foi e comeu do fruto da árvore. A kavaná dele era excelente. A ideia era muito boa. Mas nessa hora Deus falou, Adam HaRishon, o que você fez? Eu pedi para você não fazer isso. E o que você pensou? Você tinha uma ideia melhor do que a minha? Bemet? Assim? Você quer tentar me entender? Você quer tentar me julgar? Você é um ser humano mortal? Esse foi o pecado de Adam HaRishon. Assim está na Gemara, não com essas palavras, mas alguns comentaristas trazem assim, que Adam HaRishon, ele pensou, de alguma forma, que ele tem uma ideia melhor do que a de Deus. Até hoje a gente encontra esse tipo de filosofia. Antes de falar de até hoje em dia, essa explicação da Torá, que pessoas tão capazes como Moshe, Aaron, Betzalel, as pessoas que estavam ocupadas com a construção do Mishkan, com as roupas dos Kohanim, etc., podiam falar, eu tenho uma ideia melhor de como fazer. Não. Aqui a gente tem que ter a humildade de saber que nós somos humanos e existe Deus. Esse é o segredo de Am Israel, que antes de receber a Torá, eles não falaram, Rega, Moshe, explica pra gente as mitzvot. Se a gente vê que é lógico, a gente faz. Chas v'shalom. Eles falaram o contrário. Naaseh v'nishma. Faremos e depois a gente tenta entender. Isso é muito lógico se eu tenho certeza que a Torá veio de Deus. Não existe coisa melhor. Não existe justiça melhor. Eu não preciso ser feminista. Eu não preciso reformar nada. Eu não preciso ser mais piedoso que Deus. Deus dá as regras. Ele criou o ser humano. Ele sabe melhor do que ninguém o que é correto, o que é bom. Para Am Israel, para cada um de nós, para a humanidade, para o planeta. Está escrito que quando Am Israel respondeu, Naaseh v'nishma, faremos e depois ouviremos. Depois a gente vai entender. Eles chegaram ao nível de Adam HaRishon antes do pecado. Agora a gente entendeu por quê. Porque era o nível de Adam HaRishon antes dele pensar que ele tem uma ideia melhor do que Deus. A Gemara em Masechet Brachot, ela fala que muitas vezes a pessoa quer tentar dar um jeitinho em vários aspectos da sua vida. Por isso a Torá aqui repete. Pode ser que eles tiveram esse Yetzer na hora de fazer o Mizbeach. Talvez na hora de fazer a Menorá. Talvez na hora de fazer os Bgadim. Não. Vem a Torá e fala, nem aqui eles quiseram mudar, e nem aqui, e nem aqui. Tudo foi feito como falou Hashem. Isso é uma lição para a gente muito importante. A gente ter a humildade e a sabedoria, a inteligência
de saber fazer exatamente como Hashem fala. A gente entra num avião e a gente não sabe como o avião funciona. A gente vai ao médico e a gente está disposto que ele trata da gente. Mesmo que a gente não entende tudo. Ribono Shel Olam, o Criador do Universo, a gente não vai confiar nele. Claro que vai. Nós de novo vamos fazer, faremos, depois ouviremos. A gente vai querer ouvir, porque a Torá é muito gostosa de ser entendida. Mas antes a gente vai fazer Kasher Tzivah Hashem et Moshe, sem tirar nem pôr, da forma mais pura e mais direta. Shabbat Shalom.